No dia de hoje venho mostrar-vos um dado chocante que foi publicado pelos mídias tradicionais nos últimos dias e que é basicamente um dado sobre a imigração que me parece esclarecedor do ponto de vista daquilo que foram as nossas políticas de portas abertas. Venho mostrar-vos a notícia e fazer uns comentários. Ora, como eu dizia, Portugal foi o país da União Europeia que acolheu mais imigrantes entre 2012 e 2023. Tem aqui a mesma frase e depois diz: apesar de ter decidido pagar para não acolher mais requerentes de asilo, estes contribuem mais para a segurança social do que os apoios que recebem. Isto pode não ser obrigatoriamente mentira, eu não digo que seja, mas o que é facto é que é importante levar em consideração que estes apoios da segurança social, portanto, esta troca direta entre descontos e apoios não é a única forma através da qual um Estado social, um Estado-nação europeu gasta dinheiro numa pessoa. Portanto, por muito que vos digam que as coisas são gratuitas, seja o Serviço Nacional de Saúde, sejam as escolas públicas, etc., toda a gente tem plena noção que essas coisas gratuitas custam metade do vosso rendimento todos os meses para a maior parte das pessoas. E como sabem, temos, por exemplo, um IRS progressivo. Quanto se vocês ganharem mais, vão pagar mais de impostos e, portanto, se estiver a falar aí com pessoas que tenham mais rendimento e que estejam em Portugal, com toda a probabilidade ainda estão a pagar maior percentagem do vosso rendimento para sustentar estas coisas grátis que, diga-se de passagem, não só não funcionam, como a maior parte das pessoas quereria autonomia para escolher verdadeiramente onde poderia investir o dinheiro do seu rendimento para garantir um seguro de saúde, por exemplo, ou outra questão. E, portanto, o Serviço Nacional de Saúde português, se vocês precisarem de uma consulta de urgência e que não for nada de outro mundo, em que queiram pelo menos uma justificação para o trabalho, ou porque têm uma febre, ou porque estão constipados, e sentem-se muito mal, ou porque se aleijaram de alguma forma, com toda a probabilidade os meus amigos recebem, e falo da minha área de conhecimento, leia-se área geográfica, em que vocês recebem se calhar uma pulseira amarela e passam 12 horas no Amadora Sintra, que ninguém tenha nenhuma dúvida disso. Os meus amigos têm que ter a noção que as coisas grátis não existem e, portanto, esta ideia de dizer, mas eles descontam mais do que recebem de apoios é demagogia, porque nós todos sabemos que essa não é a única forma através da qual um Estado social gasta dinheiro, e depois há outras coisas que não se compram nem se vendem, por exemplo, a nossa comunidade nacional e a sua identidade. Portugal foi o país da União Europeia onde entraram mais imigrantes entre 2012 e 2023, portanto 11 anos, de acordo com os dados divulgados pela Pordata, a base de dados que compila dados estatísticos relativos a países. A Estónia 30,13 e a Lituânia 30,2 ocuparam o segundo e terceiros lugares, respectivamente. Apesar de Portugal liderar na entrada de imigrantes, o país está longe de ser o que tem maior percentagem de população estrangeira na União Europeia. Com 9,6%, Portugal encontra-se no 12º lugar, muito longe do Luxemburgo, onde cerca de 47,3% dos residentes são estrangeiros, a taxa mais elevada a nível da União Europeia. Em 2023, entraram em Portugal 133 mil imigrantes de nacionalidade estrangeira, o que significa uma taxa de crescimento médio anual desde 2012 de 34,3%. Portanto, a nível anual temos 34,3% de entrada. E evidentemente que isto é demagogia, porque por muito que a Pordata diga que temos 9,6% de estrangeiros residentes, isso é falso e nós já sabemos disso. Nós tivemos, por exemplo, o Instituto Nacional de Estatística, o INE, que demonstra que temos muito acima disso. O nosso Ministro da Presidência também já demonstrou que é muito acima disso e já tinha dito a meio do ano passado que o reagrupamento familiar iria aumentar esses dados. Reagrupamento familiar que, diga-se de passagem, os próprios permitiram e que não quiseram suspender o reagrupamento familiar. Foi vontade do Chega, isso foi levado para debate e foi falado com o Primeiro-Ministro, que rejeitou de forma aberta e pública e, portanto, os meus amigos só não podem dizer é que não foram avisados. Estes 9,6% de população residente pode até colocar-nos em 12º lugar, mas nós não temos 9,6% de população estrangeira residente. Nós sabemos que temos mais de 1,5 milhão de imigrantes. Isso não significa, evidentemente, que temos 9,6%, significa que temos muito mais. Temos em torno de 15% da população residente. Depois temos
Segundo os dados da Pordata, Portugal é ainda o segundo país mais envelhecido da União Europeia. Entre os imigrantes que entraram no país, a maioria, 25,495, está na faixa etária entre os 30 e os 34, segue-se a faixa etária dos 25 aos 29, imigrantes que entraram no país em 2023. Ainda no mesmo ano entraram em Portugal 14.710 imigrantes com 65 ou mais anos, em comparação com os 21.000 com menos de 15 anos que se refugiaram no país. Recorde-se que Portugal se comprometeu a pagar mais de 8 milhões de euros para não ter de acolher requerentes de asilo vindos de outros Estados-membros, alegando pressão migratória e falta de capacidade para receber mais pessoas sem comprometer o sistema. Está em causa a aplicação do Pacto de Migrações e Asilo, que prevê mecanismos de solidariedade entre 18 países da União Europeia. No ano passado, mês de dezembro, os Estados-membros do Bloco acordaram em redistribuir em 2026 21.000 requerentes de asilo provenientes da Espanha, Itália, Grécia e Chipre. Portugal deveria receber cerca de 420 pessoas caso aceitasse acolher os requerentes de asilo. Uma das coisas que me custa e que me parece estar sempre implícito nestas notícias é que estas notícias tendencialmente abordam os dados da natalidade como se fossem uma mera estatística. Ora, o que é que isto significa? Estas pessoas dizem, bom, nós recolhemos este número de pessoas entre 2012 e 2023 e depois recusamos em 2025 ou 2026 a recolher estas pessoas e escolhemos pagar 8 milhões de euros para não acolher estas pessoas, e depois fala-se da natalidade. Quando estas pessoas falam da natalidade, quando o assunto é imigração, o que está verdadeiramente implícito ou até explícito para as pessoas que estiverem mais atentas é a vontade deliberada de uma substituição populacional. Porque estas pessoas dizem-vos assim, bom, Portugal é o segundo ou o terceiro país mais envelhecido da União Europeia, e colocam este dado no meio de dados da imigração. O que é que estas pessoas vos estão a dizer? Como nós temos o segundo ou o terceiro país mais envelhecido da União Europeia, com toda a probabilidade a imigração é do nosso interesse para rejuvenescer a população. E o que é que fazemos quando rejuvenescemos a população com estrangeiros? Substituímos o nosso povo. Quer dizer, é fácil de explicar, e este tom está sempre implícito nas notícias do Euronews, da SIC Notícias, da CNN, de onde quer que seja, está sempre presente este tom. E eu acho que isto é desagradável. Até porque nós em 2024 ou 2025 expulsámos entre 65 mil a 70 mil jovens só nesse ano. Quantos filhos é que poderiam ter vindo desses 65 mil a 70 mil jovens? Por exemplo, digo eu, e era um bom exemplo, até compararmos a população imigrante residente em Portugal e compararmos o número de pessoas que expulsámos de Portugal dos nossos da última década. E vocês iam ver que a diferença de números não é assim tão grande e que para aí 90% ou 85% da população estrangeira residente não seria necessária em circunstâncias relativamente normais, que é não expulsarmos 65 mil a 70 mil jovens por ano num país que tem 10 a 11 milhões de pessoas. E portanto, eu acho que as pessoas dizem, bom, 65, 70 mil jovens, isso é pouca coisa. Estamos a falar de 1 a cada 3 jovens estar fora de Portugal, dos nossos, e estamos a falar de um país que tem de população entre 10 a 11 milhões de pessoas, estar a expulsar 65 a 70 mil jovens por ano. Isto é de uma brutalidade. Estes dados têm uma brutalidade que eu acho que as pessoas não percebem para a magnitude do país onde vivem. É que se fosse 65 a 70 mil jovens na China, que tem mais de 1 bilhão de pessoas, isso era uma coisa. Se fosse no Brasil, que tem entre 200 a 300 milhões de pessoas, 65 mil pessoas de saída era pouca coisa. Agora, 65 mil jovens de saída de um dos países com menos população da União Europeia é de uma brutalidade que as pessoas parece que não têm a noção. E pessoas qualificadas ou não qualificadas, e muitas delas vão fazer trabalhos que os imigrantes estão a fazer em Portugal, porque os portugueses nos países nórdicos têm empresas de construção civil, têm restaurantes, trabalham no turismo, trabalham na apanha da fruta e, portanto, os portugueses já fazem isto tudo. As pessoas dizem-nos que de repente os portugueses deixaram de querer trabalhar, deixaram é de querer receber um dos piores salários da União Europeia, porque o trabalho nunca fez medo a nenhum português. E as pessoas têm que meter isso em cabeça, que eu acho que é importante. E portanto, estes dados comprovam a continuidade de uma substituição. Aliás, diga-se de passagem, até a notícia dá nota de uma vontade de substituição,
porque dizem, tem aqui um país envelhecido e tem aqui uma notícia da imigração, somam os dois e o que é que tem? Rejuvenescimento, que se chama verdadeiramente substituição populacional. E portanto, era isto no fundo que eu tinha para partilhar. Fico-vos muito grato que estejam desse lado. Peço-vos só que deixem o gosto neste vídeo e que subscrevam o canal. Tem as minhas redes sociais, o MBA na descrição, por acaso de quererem fazer alguma doação. E nunca se esqueçam, meus caros, questionem tudo. Até à próxima.